muitos cristãos, acredito que todos, em alguma medida, ele coloca, têm uma postura contrária a determinadas verdades do evangelho ou na aplicação delas em alguma área da vida. Como a apologética ajuda na prática do aconselhamento e no pastoreio? Em primeiro lugar, entendendo o princípio fundamental, o primeiro princípio fundamental da apologética, que é o conhecimento de Cristo. Esse é o princípio, o primeiro princípio fundamental. E aí a gente, depois mais para frente, talvez venha as questões do pressuposicionalismo, do evidencialismo e tudo. Mas a questão central, em primeiro lugar, é que a apologética em si é centrada na pessoa de Cristo. E eu acredito que no curso que o Pedro traz, ele não só acredita, mas também coloca o que 1 Pedro 3,15 faz, que é o locus clássicos do que é apologética a nível de Novo Testamento, não é isso? Antes santificai a Cristo em vossos corações. E depois vem a consequência, estando preparados ou apologeticamente falando, para dar razão da vossa fé a qualquer um que vos pedir. Então, o primeiro ponto é esse, né? Que a centralidade de Cristo nesses aspectos, tanto de colocarmos o nosso conhecimento na defesa da fé, quanto na questão do aconselhamento. E aqui, como a gente coloca, eu fico com medo de eu falar muita coisa e minha esposa não fala nada, porque às vezes eu tomo as rédeas. Mas muitas vezes a gente coloca os diversos blocos que nós conhecemos, como, por exemplo, apologética, aconselhamento, pregação, evangelismo, como blocos totalmente distintos uns dos outros, como se eles pudessem existirem separados uns dos outros, certo? E de uma maneira até existam em um momento determinado ali, naquela conversa. Contudo, durante um aconselhamento, pelo menos a experiência que nós temos, nós sempre precisamos colocar a questão da defesa da fé, daquilo que nós acreditamos, para que o ponto que nós estamos a apresentar seja um ponto que seja entendido por aquela pessoa como partindo, ou sendo um pressuposto bíblico, como sendo um fundamento bíblico. Sim, e eu acho muito importante a gente fazer perguntas curiosas para a gente conhecer, de fato, quem está diante de nós. E, através dessas perguntas curiosas, a gente perceber quais são as situações, do ponto de vista contrários ao nosso, que são inegociáveis e quais são negociáveis, e a gente focar na pessoa de Cristo, que essa seja a nossa referência, tanto para nós quanto para ele, e a gente deixar isso esclarecido para quem nos procura. Né? Então, eu acho que é sempre apontando para a pessoa de Cristo, e fazendo essa conexão com os questionamentos. Isso. E o que mais aqui? Eu não consigo enxergar, porque a tela que eu estou vendo ali é muito pequena. Deixa eu ver aqui a pergunta. Obrigado. Como apologética ajuda na prática do aconselhamento. Então, foi como ir no pastoreio. Nesses aspectos, em primeiro lugar, na centralidade da pessoa de Cristo, nessas condições que a Lu colocou, e também, sem nunca a gente esquecer de que toda a nossa fala, ela é uma defesa da nossa fé. E também, mais para frente, a gente pode falar um pouquinho, se a gente for pensar de apologética, a gente muitas vezes pensa no Novo Testamento, mas quando a gente lê um texto profético, um oráculo profético do Antigo Testamento, que os profetas faziam era apologética no Antigo Testamento. Eles faziam porque eles traziam a defesa do que é o conhecimento verdadeiro de Deus para dentro do povo de Israel, a fim de que esse povo pudesse voltar à adoração verdadeira de Deus. E é isso que o pastor também muitas vezes tem que fazer, do púlpito, como está na pergunta aqui. Isso foi uma surpresa? Ou vocês nem nunca pararam para pensar no outro exemplo, assim, no outro caso, que é a apologética da confusão? Das tretas. Eu acho que antes da gente chegar lá, a gente tinha poucos exemplos de apologética no Brasil, no nosso meio. Mas quando nós tínhamos algum exemplo, era nesse âmbito da discussão,
algo mais efervescente, né, num campo de batalha. E o grande impacto que o seminário Covenant fez nas nossas vidas foi o aspecto da graça. A graça permeava em todas as disciplinas, na vida dos professores, na vida da direção, era tudo muito orgânico. Então, foi, de fato, naquele lugar, a primeira vez que nós vimos toda a interligação, uma coisa com a outra, né? Isso fez muito mais sentido para a gente, de ver apologética com aconselhamento, com todas as áreas, com discipulado, evangelismo, enfim, permeando todos os aspectos da vida cristã. Como até um princípio norteador. E dentro desse princípio norteador, Kaique, Pedro e os demais que nos ouvem, as palavras de 1 Pedro 3,15 eram talvez que eu me lembro, as mais enfatizadas no seminário, que nós devemos santificar a Cristo, nós devemos estar preparados, mas fazê-lo, a tradução do grego original, fazê-lo com gentileza e respeito, que era algo que nós, assim, e até hoje nós vemos, existem muitos bons teólogos, muito bons apologetas, mas que na hora de comunicar aquilo que eles comunicam sem graça, sem gentileza e sem respeito. Então, o caminho para se chegar ao ouvinte é totalmente barrado ali, naquele exato momento, apesar do apologeta ter todo o conhecimento e suficiência para poder colocá-lo. Isso, e muito claro também para a gente que a gentileza vem do fruto do Espírito nas nossas vidas. Então, muito claro de que a graça que Deus dispensa em nós, a gentileza que Deus tem conosco, é a gentileza e a graça que nós devemos dispensar nos nossos relacionamentos, na nossa comunicação com o próximo, e que é só a dependência dele, né? Essa frutificação vem do próprio Espírito. E daí, eu fico muito apaixonada, eu sou muito apaixonada por mim. Também. Também. Mas eu sou muito apaixonada nessa questão da graça de Deus, de nos dar a palavra dele, a liberdade de nos achegarmos diante dele, com a vida em oração, porque é justamente aí que o Espírito trabalha, que o Espírito conduz, que o Espírito produz o fruto dessa graça, dessa gentileza e desse respeito ao próximo. Exatamente.